Dando continuidade na elaboração do termo de referência, nós temos aqui no item 2 ou segundo elemento, a fundamentação da contratação. Então, para este item, também não vejo tanta necessidade de se utilizar o apoio da inteligência artificial, a não ser que a gente queira melhorar a nossa redação, enfim, dar um aspecto mais formal, ou pedir para que a própria inteligência artificial organize num formato de tabela, enfim, tá? Mas basicamente essas informações da fundamentação da contratação nós temos lá no nosso plano de contratações anual, tá? Qual o item que consta lá do nosso plano de contratações, a classe, o grupo, identificador da fatura de contratação, enfim, são informações que o órgão já tem. Então, aqui não há necessidade, não visualizo pelo menos oportunidade de uso, tá, da inteligência artificial. De qualquer forma, deixei aqui um prompt, tá, para que, né, vocês possam utilizar a fim de melhorar aí a redação para este item, tá bom? Depois, esse terceiro elemento, que aí sim é a descrição da solução como um todo. Nós já conversamos bastante sobre esse item lá no estudo técnico preliminar, né, pessoal? Então, a descrição da solução como um todo, aqui no termo de referência, ele tem por objetivo dar para o contratado a visão de como a administração visualiza a execução, e não só a execução, porque logo abaixo a gente vai ver o modelo de execução, não só a execução, mas todo o fluxo processual da nossa contratação, tá certo? Desde a emissão de uma ordem de serviço, como que ela vai acontecer, o canal de comunicação, tá, entre a administração e a contratada, enfim, tá? A partir dessa emissão da ordem de serviço, qual o fluxo da execução, tá? Desse serviço até o seu encerramento. E depois, é claro, também fazer a análise de resultados atingidos, tá bom, pessoal? Então, aqui, ó, caso haja necessidade de modificação da descrição em relação àquilo que foi feito lá no estudo técnico preliminar, agora é o momento, tá? Lembra que a gente fez essa análise de solução como um todo lá no ETP, mas por vezes agora, aqui no termo de referência, nós trabalhando agora com mais profundidade esse objeto, porque nós agora temos um objeto definido, tá? Então, visualizando esse objeto definido, por vezes a equipe de planejamento ela visualiza, tá, alguns ajustes, alguns aperfeiçoamentos nessa solução como um todo, tá? Então é aqui neste momento, até porque relembrando, o nosso termo de referência é o documento fundamental, né, de base para que as partes, seja a administração, seja contratadas, possam, né, verificar como foi formalizado todo o procedimento para este objeto a ser contratado, tá? Todas as regras estão aqui no termo de referência, basicamente. Então, aqui nós precisamos escrever de forma detalhada, com as especificações necessárias e suficientes para garantir a qualidade da contratação. Relembrando que aqui nós vamos colocar os requisitos funcionais e não funcionais, tá? Para que quem for fazer a leitura deste documento, da contratação, ele consiga visualizar mentalmente todo o fluxo de execução deste contrato, tá bom? E aqui, então, nós temos um prompt, tá? Já pronto, pré-estabelecido, para que a gente possa gerar por meio do nosso especialista em contratações, nosso GPT. Aqui, relembrando que é dentro do chat GPT, conforme o link que está lá na apostila número um, tá? Então, descreva a solução como um todo, de forma completa, tá? E vamos melhorar aqui, né? Tá? De vez em quando ele dá uma travada, deu um enter aqui.
Foi sem querer, pessoal. Tá? De forma completa para a contratação de serviços contínuos, incluindo todos os aspectos. Ok. Um pequeno um erro aqui, né? Digitação, mas ele vai entender. Tá? Essa é a vantagem. Ele usa uma linguagem natural, assim como a nossa comunicação. Estamos aqui conversando, tá? E por vezes, é claro, uh, a fala ela sai com algumas incorreções, algumas conjugações, né, por vezes incorretas, mas a outra parte, o outro ouvinte, ele consegue entender a mensagem como um todo. Da mesma forma, o nosso GPT, tá? Ele também, por mais que nós tenhamos alguns erros de digitações, ali a dificuldade de formular um bom prompt, ele vai entender a ideia geral, a mensagem, tá? E vai gerar uma resposta a partir daí. Bom, a solução compreende a contratação de serviço de transporte para atender às necessidades de mobilidade, sem dedicação exclusiva de motorista e disponibilização dos veículos para a contratada. Aspectos operacionais e logísticos, tá? Então, primeiro, nós vamos precisar ter 3 veículos de passeio para essa execução desse serviço. Uma van com capacidade de 12 pessoas. Veículos de cargas, tá? Veículos de carga são os veículos da própria administração, aqui, ó, tá? Aqui, talvez é importante a gente reforçar, tá, que esses veículos de carga são os veículos da administração. Os 2 primeiros serão fornecidos pela contratada, enquanto que os veículos de carga e ambulância serão os próprios veículos da administração. Mas esses veículos eles fazem parte dessa solução como um todo. Nós vamos contratar motorista para esses dois, para esses veículos aqui, seja o veículo de carga ou o veículo de ambulância, tá? Então tem que constar aqui da solução como um todo, que nós temos esses 2 veículos. Recursos humanos e qualificações. Agora sim ele vai tratar dos motoristas com as respectivas habilitações, tá? Para a condução de cada um desses veículos. A manutenção preventiva, tá? Será integralmente de responsabilidade da contratada. Mas vejamos, aqui é importante, agora a gente vai conversando aqui, vai relembrando, vai lembrando, na verdade, tá? A manutenção dos veículos fornecidos, ou seja, aqueles veículos que a contratada forneceu, que são os veículos de passeio e a van. Estes são de responsabilidade da contratada. Os outros veículos que são da administração, tá? Inicialmente nós não colocamos essa previsão, tá, de manutenção por parte da contratada. Poderíamos? Poderíamos, tá? Temos que remodelar o nosso processo para deixar isso então sob responsabilidade da contratada, tá certo? Veículo substituto para garantir a continuidade dos serviços, requisitos para assistência técnica e suporte, tá? Então, reparos de emergência, suporte operacional, os seguros dos veículos, aqui ele já começa a detalhar, veja, lá no estudo técnico preliminar, a gente não falou de acidente envolvendo aqui cobertura de passageiros, de terceiros, contra roubos e furtos, cobertura de responsabilidade civil. Não me recordo, pelo menos, se nós entramos nesse nível de detalhe lá no estudo técnico preliminar. Mas aqui é importante, aqui é até mais importante, talvez, a gente já definir valores. Qual o valor de cobertura de terceiros e de passageiros? R$ 100.000, R$ 200.000, proteção contra roubo, tá? Então, aqui no termo de referência, nós vamos entrando nos detalhes da nossa contratação. Não pode, a contratação ela não pode gerar dúvidas depois no momento da execução, tá certo? Monitoramento, indicadores de desempenho, vai ter rastreamento das viaturas, relatório das atividades, IMR, tá? Depois lá na execução do nosso contrato, tá? No modelo de execução, nós temos que ter índice de medição de resultado, os critérios de sustentabilidade, tá? Veículos com baixo consumo, logística reversa, como que vai funcionar todos esses, ou como irão funcionar todos esses requisitos aqui de sustentabilidade, tá? As obrigações da contratada, ele já trouxe aqui, tá? Mas depois a gente pode detalhar um pouco melhor isso lá no ponto onde é específico obrigações do contratante, obrigações da contratada. Mas aqui ele já trouxe também, tá? Algumas coisinhas, algumas informações e que faz parte dessa solução como um todo, talvez até a gente já dizer, olha, né, além dessas obrigações de manutenções, de reparos, qual o prazo que ela tem para fazer
esse reparo. Isso a gente fez essa análise lá no ETP e agora trazer aqui para o termo de referência, tá? Então, até 4 horas, pelo que eu me recordo, tá, o veículo poderia ficar disponível para a manutenção corretiva. Acima de 4 horas, nós já teríamos que ter um veículo substituto, tá? Então, isso aí é tudo, são todas responsabilidades da contratada e precisam estar, lógico, agora no termo de referência. Tá certo, pessoal? Então, acho que ele nos deu um bom referencial sobre a descrição da solução como um todo. Como disse, não é a nossa ideia aqui é, aprofundarmos na parte teórica da solução como um todo, ou, na verdade, todos os elementos aqui do termo de referência, mas sim apresentarmos a ferramenta de inteligência artificial nesse apoio para a elaboração de cada um desses requisitos. E vocês, estudando, aprofundando os estudos, né, nos artefatos em si, CGTP, termo de referência, mapa de riscos, tendo esse conhecimento, essa base de conhecimento, né, toda essa teoria, vai ficar muito mais fácil para que vocês consigam refinar os prompts de vocês utilizando dessas ferramentas de IA, seja o ChatGPT, seja o Gemini, enfim, outras ferramentas, o Notebook LM também é uma ótima ferramenta para que a gente possa fazer a análise documental, tá? Bom, os requisitos de contratação, ou os requisitos da contratação. Esse aqui é um ponto bastante específico, nós vamos demorar um pouco, pessoal, então, nesse momento aqui eu vou fazer um rápido intervalo, tá? E aí a gente retoma com o próximo elemento do termo de referência.